filme começa com duas garotas chamadas Kaylee e Sloane, bebendo e se divertindo com seus amigos. Não só bebendo. Após passar o efeito das balinhas, elas vão para a casa de Kaylee, e lá descobrimos que elas planejam fazer uma viagem de compras para Nova York. Porém, por não ter dinheiro suficiente, elas irão pegar um emprego de verão em uma fazenda orgânica. Após isso, a mãe de Kaylee entra no quarto e diz a ela que seu tio ligou e que ele poderá levá-las para pegar o ônibus para a fazenda. Mais tarde, o tio de Kaylee, chamado Jason, finalmente chega para buscá-las. No caminho, enquanto eles conversam, descobrimos que Jason é um detetive. Bom, logo eles chegam na parada de ônibus, e Jason pede para elas ligarem diariamente para ele. Mas Kaylee diz que prefere mandar mensagem de texto, então ele a aconselha a colocar uma palavra código no final de cada mensagem em ordem alfabética, para confirmar que elas estão seguras. Após isso, antes que o ônibus chegue, as duas vão em um restaurante próximo para Sloane usar o banheiro. Enquanto Kaylee espera na recepção, dois garotos locais chamados Jed e Lucas vão até ela e se apresentam. E quando Sloane retorna do banheiro, elas decidem se sentar com eles para bater um papo. E no meio da conversa elas acabam falando que estão esperando o ônibus para irem trabalhar em uma fazenda para poderem fazer compras em Nova York. E nisso um deles diz que pode dar carona a elas até a fazenda, mas Kaylee não acha isso uma boa ideia, porém Sloane acaba convencendo. No caminho, Sloane e Kaylee percebem que Jed passou pela estrada da fazenda, e nisso elas começam a ficar com medo ao notar a situação suspeita. E Jed diz que logo elas saberão aonde estão indo. E então vemos que Jed e Lucas as levaram para sua casa, onde sua mãe recebe as garotas com deliciosas tortas caseiras. Porém, após pouco tempo depois de provar a torta, elas percebem que foram drogadas. E após saírem correndo da casa dos caras, a mãe manda eles persegui-las. E então as garotas são capturadas e colocadas dentro de contêineres vermelhos e azuis. Logo Jed aparece com uma arma na mão e diz que não adianta elas gritarem por ajuda, pois não há ninguém por perto a quilômetros. Logo depois um homem chamado Boris chega lá também e inspeciona as meninas, e nisso descobre que Kaylee usou aleatoriamente a palavra açaí no final de uma mensagem para Jason, e descobre que isso na verdade se trata de um código de segurança, e manda uma mensagem usando a mesma palavra, garantindo que elas estão bem e se divertindo, e a namorada de Jason vê a mensagem no telefone dele. Após isso o xerife da cidade aparece e pergunta o que está acontecendo ali, e ameaça prendê-los. Porém logo descobrimos que ele está junto com os criminosos, e depois dele ficar com Kaylee, Sloane vai consolá-la e diz que tudo ficará bem. Após isso a namorada informa Jason sobre a mensagem de Kaylee, e ao ver que elas usaram a mesma palavra em vez de usar outra palavra em ordem alfabética, ele começa a ficar preocupado e liga para a fazenda orgânica, e nisso descobre que as garotas nunca chegaram lá. Enquanto isso, Kaylee e Sloane ouvem um barulho muito estranho, e Jed e Lucas cobrem o rosto das garotas, enquanto o homem com máscara de porco se aproxima e escolhe Sloane. E então a leva força para dentro do container e depois dele ter feito o que fez com ela, que ele vai consolá-la. Enquanto isso, vemos que Jason foi prestar queixa do desaparecimento de sua sobrinha e da amiga dela. Porém, ele é atendido por aquele mesmo xerife. E então ele começa a contar que elas não apareceram na fazenda e não mandaram a palavra código correta. E o xerife garante que irá investigar e avisará se encontrá-las. Após isso, Boris aparece e diz a Kaylee que ela não deveria ter deixado ele mandar o código errado. Então ele vai falar com Jed, enquanto Kaylee os ouve, e descobre que ele mandou o Jed se livrar delas antes que o FBI os encontre. Na manhã seguinte, Jason vai ao restaurante perto da rodoviária e faz algumas perguntas, e o recepcionista diz que viu as garotas com dois rapazes e passa a descrição deles e do carro. E Jason agradece e vai embora. Após isso, vemos Kaylee e Sloane sentadas no container. Kaylee então diz a Sloane sobre a conversa que ela ouviu de Boris e de Jed ontem, e diz que elas precisam achar uma maneira de escapar. Logo Boris e Jed junto a outro homem aparecem lá, e depois de um tempo os dois saem para pegar mais garotas na estação de ônibus, e deixam o homem para ficar de olho nelas. Mas logo que ele começa a tentar seduzi-lo, e então se aproxima e o morde violentamente no pescoço, o matando consequentemente, e então conseguem se soltar. Após isso o xerife chega lá e vê que elas fugiram, ao mesmo tempo que elas roubam seu carro.
No caminho elas veem duas jovens na estrada, e nisso decidem se vingar dos caras que fizeram tudo aquilo com elas. Então vão a uma loja de ferragens e compram muitas armas para se vingar de todos eles. Enquanto isso, Jason chega a uma seguradora de automóveis e descobre que a caminhonete que as garotas embarcaram está no nome de Boris, e então pede o endereço dele a elas. Após isso, vemos Boris chegar em sua casa, apenas para encontrar Sloane e Kaylee, que o atacam e o amarram na mesa. Boris tenta oferecer dinheiro a elas, mas mesmo assim elas o matam. Após isso, Jason chega lá e encontra Boris morto, enquanto as garotas fogem com a caminhonete. Ele então vai novamente na delegacia, e lá ele tenta ligar para Kaylee e descobre que o telefone dela estava no bolso do xerife, que aponta a arma para ele assim que ele se vira. Após isso, as garotas vão a uma igreja e encontram um homem da máscara de porco, que descobrimos ser um padre, que então é nocauteado por Kaylee. E depois que as meninas chegam a uma loja, vemos que o padre foi amarrado atrás da caminhonete e foi arrastado até lá. Elas então compram palitos de fósforo e o queimam vivo. Após isso, elas vão atrás do xerife, que também tenta oferecer dinheiro para elas, mas as garotas riem disso e o matam também. E em seguida soltam Jason, que estava amarrado. E depois vemos que elas também drogaram a véia e então a levaram para o porão e mataram Jed e Lucas na frente dela. E após saberem onde está o dinheiro de toda a família, elas a matam também.